Olá, pessoal, seguidores do Conversa Boa. Hoje a gente está aqui recebendo o Dr. Demetrios Christofides. Ele é PhD em Gestão de Águas pela Fiocruz. É muito prazer, Demetrios, estar recebendo você aqui para mais um bate-papo. Cláudio Aranha também, amigo, muito prazer. Peço que vocês se apresentem aí. Uma boa noite, sejam bem-vindos. Aí, Cláudio. Boa noite, Marcelinho. É um prazer receber você e o Dr. Demetrios. Dr. Demetrios é um amigo de longas datas e hoje ele vem falar um pouco com a gente sobre a questão relacionada ao sistema de águas. O Dr. Demetrios é PhD em Sistema de Gestão de Águas pela Fiocruz e a gente hoje vai ter um papo agradável sobre o ambiente, sobre a natureza. Inclusive, o doutorado, o pós-doutorado dele é PhD em Sistema de Gestão em Sintonia com a Natureza, não é, doutor Demetrios? É um prazer. Prazer muito grande nosso. Eu me sinto muito ligado a vocês e o tema, né? Porque também coordenei há 20 anos atrás a recuperação das águas do Rio Paraíba do Sul. É um trabalho que foi feito com o Banco Mundial, ministérios aqui de Brasília, meio ambiente, né, principalmente. E naquela oportunidade tive condições de conhecer melhor as questões, né, ligadas a vocês. Estou à disposição para as perguntas e esclarecimentos, e aí eu posso descrever algumas soluções, algumas alternativas para que haja realmente um encaminhamento mais assim, voltado para a integração de ações de diversos entes. A questão é multidimensional, realmente. Doutor Demetrios, no início desse ano, logo, se eu não me engano, entre o dia 15 e 19 de janeiro, houve uma crise do abastecimento de água aqui da capital do Rio de Janeiro. O que acontecia na época? A água vinha com gosto de terra, vinha com aquele cheiro forte. Uma substância até então pouco conhecida, chamada geosmina, começou a dominar o jornal, tanto de manhã como à tarde como à noite. E como o senhor pode explicar como que acontece esse fato? O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, nesse início de ano? Bem, eu não sei os detalhes assim, muito minuciosos e atualizados, porque não acompanhei nos últimos meses, mas é o seguinte, a água ela vem do Rio Paraíba do Sul. A estação do Guandu é a maior estação do mundo, para abastecer 8,5 milhões de pessoas. É uma vazão considerável, localizada em uma única estação, assim, outro país, outras cidades têm populações maiores. E vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tem um barulhinho de fundo, mas a gente está ouvindo sim. Se puder falar um pouquinho mais perto. Estamos ouvindo sim. Então, o que acontece é que a água que provém do Paraíba do Sul, é muito complexo, porque vem de uma bacia de fora, importada. Naquela oportunidade, há 20 anos atrás, houve um projeto de despoluição do Paraíba do Sul, tinha diversos pontos de poluição localizada, mas tem a poluição difusa, que ela tem diversas origens e não é muito bem detectada. As localizadas, sim, você pode trabalhar. Então, um sistema complexo como esse, que recebe água de uma bacia, a bacia ela tem amplitude tamanha que 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, depois que ela transpõe ali na captação de Santa Cecília, ela entra na região de captação da estação do Guandu, mas recebe diversos rios efluentes naquele ponto, que esses rios contêm diversas características que tornam a água inadequada, seja por lançamento de esgoto doméstico, seja por lançamento são tanto resíduos sólidos, quanto líquidos, quanto até gasosos. E também tem muitos algas, né? Eutrofização com possibilidade de alimentação para essas algas, né? E
eu tive verificando que um dos principais fatores é o excesso de nutrientes. E esses excessos de nutrientes continuam acontecendo. A população tem aumentado, os lançamentos têm aumentado, e as soluções que têm sido colocadas são soluções como se fossem de remédios, e não na causa do problema. Então, esses são os principais fatores. Então, a gente corre o risco de ter uma crise de novo. A gente corre o risco de ter uma nova crise. É possível que tenhamos novas crises como essa que aconteceu no aumento dos desvios. Veja bem, as soluções usuais são soluções que utilizam infraestruturas hídricas, equipamentos, e utilizam produtos que são necessários na estação, ou são infraestruturas que tentam remediar, fazer um desvio dos rios que contribuem. Os principais rios vocês conhecem, o Rio dos Poços, Queimados, o Ipiranga, o Cabuçu. E mesmo essas soluções, elas podem tirar assim, o lançamento no local que é a captação da estação do Guandu e levar para outro ponto se houver o desvio, porque só te desviar o que não serve para a estação... Seria uma transposição, né? Seria um desvio mesmo, uma barragem, um caminho, né? Então, as soluções, elas passam por uma visão sistêmica, né? Ou eu vejo de forma de união de propósitos entre diversas entidades, aí é interinstitucional, ou esse interinstitucional é multissetorial também, ou é transdisciplinar, tem diversas soluções. Então, soluções essas que seriam de prevenção, hoje, ou de vir à causa do problema, elas são mais demoradas. Isso, o risco de acontecer existe, logicamente, se as situações forem as mesmas que aconteceram agora, sem ter sido feita nenhuma atitude, nem de remediação, nem de prevenção, aí não tem como você garantir que não haja repetição dessa situação. A última crise que nós tivemos, assim, uma crise que teve que fechar o sistema Guandu, foi em 2008, e agora tivemos em 2020. Isso poderia ser evitado, doutor? Bom, como eu falei, atuar nessa situação, teríamos que atuar e a causa do problema, evitar os lançamentos que hoje ocorrem. A água, a precipitação, então nós temos água em quantidade, qualidade e oportunidade, regime. Tá? A quantidade que precipita, como você até começou a falar aqui, sobre a água azul, água verde, então, da água que é utilizada para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, ou abastecer a estação do Guandu, que abastece a cidade do Rio de Janeiro através do sistema de distribuição, ela é uma água azul. É a água que é utilizada e que você pode fazer a gestão dessa água. A água verde é uma água que fica no solo, ou ela evapora antes de chegar ao solo, ou ela evapora do solo, ou transpira das plantas. E no global mundial, essa água representa 60% aproximadamente. Um pouco menos, 59%. 49% na média mundial, estou falando. Não estou fazendo a média da região hidrográfica do Rio de Janeiro. Posso fazer em outra oportunidade para vocês. Tem outro tipo de água ou só tem água verde e água azul? Tem aqui agora está contaminada, que é essa marrom, cinza, né? Essa é decorrente do uso da água, azul, né? A água azul é que vai para a infraestrutura, a água azul é aquela que você pode, que uma pessoa, um ser humano pode gerenciar. Ou seja, aquela que você não consegue gerenciar, você não consegue gerenciar aquela que a planta vai lançar de volta, né? Pela evapotranspiração chamada. Né? Então, nós temos que falar da água azul. Depois que ela entra, ela entra
na atmosfera já começa a ficar contaminada, gera aquilo que se chama chuva ácida, ou já se contamina no ar. Agora, quando ela chega num rio, Ipiranga, vamos supor, Ipiranga, essas águas desses córregos se misturam com as águas que vêm do Paraíba do Sul e mudam a qualidade dessas águas, mais ainda. As águas que vêm do Paraíba do Sul também podem estar contaminadas, porque aquele desvio que foi feito lá em Santa Cecília, ele foi feito para gerar energia. Então, ele gera energia na sua... É uma vazão muito maior do que o Gandu utiliza para abastecer. Quase mais de 50% da vazão do rio, média do rio. Então, essa água vai para a região onde está localizada a estação de tratamento do Guandu, e não só ela pode estar contaminada, porque eu vejo também, no Paraíba do Sul existem umas diversas cidades. Não vou falar nome de cidade nenhuma hoje, porque muitas delas, e nem de utilizações que são poluidoras. Lançamentos de qualquer natureza, desde mineração ou siderurgia. Então, muita coisa já foi resolvida. Ou lançamento de esgotos sem tratamento. Então, lá uma cidade utiliza a sua água e lança no rio. A outra capta aquela água que foi lançada logo a mais ajusante, ou abaixo daquele ponto de lançamento de esgoto. E, se esse esgoto estiver bem tratado, volta a ser uma água de boa qualidade. É tratado como água pela outra cidade, volta como esgoto. Normalmente, a gente utiliza na academia 80% da água de abastecimento da cidade volta como esgoto. 20% se perde, né? A cidade do Rio de Janeiro tem uma alta taxa de consumo por pessoa por dia, é a mais elevada do Brasil, praticamente. As perdas são baixas em relação a outros estados. Bom, então é necessário aí mais de 40 metros cúbicos por segundo para abastecer esses 8 milhões e meio de pessoas que são abastecidas pela estação do Guandu. Então, quando a água vem, ela precipita, limpa, encontra no caminho já o gás, né, o ar, né, poluído. Depois encontra o solo contaminado, encontra lançamento de esgoto, águas pluviais que seguem um padrão não tradicionalmente inadequado. Esse que é o trabalho que a gente está fazendo, que eu fiz e continuo fazendo. Então, já tem um trabalho já publicado pela revista Saúde em Debate, em dezembro agora, sobre a gestão das águas em sintonia com a natureza, assim com outros pesquisadores lá da Fiocruz, né? E tem outro sendo agora concluído. Nós estamos organizando um livro lá, junto com mais 2 pessoas, nós estamos organizando esse livro, são mais de 15 pesquisadores, estão trabalhando, cada um no seu campo, para que a gente observe quais são as condições novas, essa semente que eu chamo a semente para ser plantada e colher um fruto, que seria água de boa qualidade, né? Do ator principal no Teatro da Vida, que você, Marcelo, já que você mexe com isso. Qual é o Teatro da Vida? O ator principal, né? É a água. Qual é o autor convidado? Somos nós, os seres humanos. Só que nós estamos convidados e lá atrás, né, fazendo com que nós possamos ter uma boa vida, existe uma série de outros atores que eles não estão sendo considerados. Todos eles em conjunto, cada um fazendo parte dessa grande orquestra que poderia ser a gestão integrada dos recursos hídricos. É possível que um dia a gente fique sem essa água potável? A natureza vai oferecer sempre, mas nós é que temos que coletar adequadamente. Aqui, boto a minha mão aqui. A água vem pura aqui, dos dedos, entra pura dos dedos. A água azul, aí chega na mão, a mão está suja. Vamos supor, cada mão é uma bacia. A bacia que a gente chama hidrográfica é como se fosse a palma da mão. Agora, se considerar a palma da mão do rio aqui que contribui lá, primeiro Paraíba do Sul, é uma grande mão que vem de Minas Gerais, vem de São Paulo, do próprio Rio de Janeiro. Aí cada um que utiliza a água para suas finalidades, a água vem se doar, né? Vamos falar assim, ela vem nos servir e nós não sabemos, só queremos para nós e oferecemos para o outro uma água de péssima qualidade. O outro são todos os outros, nós, homens,
seres humanos, como são os entes da natureza. Então, esse é o olhar que tem que existir. E, num artigo sobre hidroética, eu coloquei o que é isso, o que é hidroética. É que o ser humano teria que fazer uma pergunta. O que acontece com as águas que chegam ao meu corpo? Meu corpo, não estou falando só o corpo físico, eu como gente. O meu corpo pode ser minha família, pode ser meu condomínio, pode ser minha fazenda, aquele grupo que eu tenho condições de interagir. O que acontece quando a água chega a esse grupo, a essa cidade, a esse bairro, a essa bacia? O que acontece a ela e o que vai acontecer depois que ela passar do meu corpo? O que eu vou fazer com ela? Então, se eu tiver esse conceito de hidroética bem considerado, bem trabalhado, bem assim, preventivamente, de modo bem planejado, bem gerenciado, não vai faltar água, porque a água que vem para o Brasil, que precipita sobre o país, é 12% da água do mundo. Estou dizendo lá aí na região hidrográfica do Rio de Janeiro, que é menor do que a média que vem da Amazônia, com o Centro-Oeste, dá aí 80% da água brasileira, que precipita. Mas vem a água de fora também, naquelas regiões mais ao oeste, e tem água que vem horizontalmente dos países vizinhos. Então, dá mais 6%. Nós temos, então, recebendo 18% da água do mundo. Essa água, agora voltando ao que eu estava falando antes, ela vai vir sempre. Não aumenta nem diminui. Há uma precipitação média que é água suficiente para que nós... É renovável anualmente. Então, a água é renovável. O que acontece é que eu não digo que vai faltar. O que está faltando ao Rio de Janeiro? Para responder a pergunta, é qualidade de água, não é quantidade. Quando fui trabalhar, inclusive, no Paraíba do Sul, ele falou assim, não, quantidade tem à vontade. Tanto é que lá, na Santa Cecília, o que é transposto para aquela mesma região onde o Rio de Janeiro recebe água é quase 120, 110 metros por segundo. E a estação usa 40. Um terço, praticamente. Menos do terço. Quase um terço, né? Um pouco mais que um terço. Então, tem água suficiente. Agora, ela não tem qualidade, porque nos rios, nessas bacias, que ficam na periferia, elas têm lançamento de esgoto clandestino, lançamento de esgoto sem tratamento, que não é clandestino, mas sem tratamento adequado. O Brasil não tem tratamento adequado em todas as regiões. Claro que o Rio é bem dotado disso. Eu estive olhando o sistema de informações do saneamento, então lá mostra um bom índice de tratamento de esgoto. Mas tem águas pluviais, tem lançamento de líquidos inadequados das indústrias, né? Lançamentos industriais, além de lançamentos de esgotos sanitários, tem inclusive ali ocupações que têm oficinas mecânicas que lançam resíduos de pintura, de misturas de diversas origens, né, que acabam contaminando. Então, o doutor Demetrios, é consciência em relação a essa questão. Se nós tivermos esse trabalho integrado, uma visão sistêmica, união de propósito entre os diversos setores, entre os diversos âmbitos de governo, de diversas entidades, e formos oferecer uma educação, uma mobilização, uma educação, nós teríamos uma outra forma de ver esse ator principal que eu falo, que é a água. O que dá vida a nós? A água. E como é que nós estamos? Com indiferença, nós estamos tratando a água com indiferença. O principal, né, e o mais valioso bem que nós temos recebe um tratamento que é o último tratamento valor que a gente dá. A gente dá valor a consertar um carro e derrama gasolina, derrama tinta, pinta o carro e joga num rio. Os rios estão sem reconhecimento. Hoje é preciso até reidentificar os rios, é preciso ressignificar os rios, que são, aí eu estou falando principalmente os rios, eu estou falando dos corpos hídricos, mas nesse caso aí são os rios que chegam à própria lagoa ali, onde é feita a captação para a cidade.
É uma questão que ela deveria ser também motivo de atuação do governo, unindo todos os governos, desde a cultura, a educação, não é só a entidade responsável pelo meio ambiente, mas deveria ter essa educação, unindo todos eles num olhar de resolver a questão e colocando realmente, como eu falei, não é brincadeira, não. O ator principal é a água, e ele agora é secundário. Ele é a caixa de lixo onde se joga tudo dentro. Doutor Demetrios. É aquela onde todo mundo joga a binga do cigarro lá fora. Sim. Não pode ser. Doutor Demetrios, eu tive fazendo uma pesquisa e li algumas matérias onde eu encontrei que apenas 1% dos dejetos que chegam ali no Rio Guandu, que chegam ali para captação, eles passam por algum tipo de tratamento em alguma estação antes de chegar na captação. Como que a gente pode resolver isso? Será que através das estações de tratamento de esgoto? Ou o senhor acha que esse é um projeto muito a longo prazo para a gente poder resolver esse problema de vez da captação de água do Guandu? Bom, olha, estação de tratamento de esgoto tem que existir e tem que estar ligado todos os lançamentos, todas as casas que usam água, seja água da rede ou tem poço, indústrias, elas têm que ter sua estação de tratamento própria, essas indústrias têm que ter estações específicas para o tipo de resíduo que elas geram. Então, tem que ter reuso, ou reciclagem de produtos, né? Coleta seletiva do resíduo sólido. Agora, o que existe, de modo geral, é o lançamento indiscriminado de resíduos líquidos e sólidos, tanto das indústrias quanto das residências. As próprias pessoas não têm noção. Um modo de se livrar dos seus resíduos, aquilo que eles não querem, é jogar no rio. É como se o rio carregando, não existe esse problema. Mas é o próprio rio que vai abastecer através da torneira. Então, esse conhecimento, às vezes, eles não têm, essa consciência não é dada. Isso tem que ser dado desde a escola, em cada bacia, em cada escola, em cada... Nós fizemos um trabalho assim, eu fiz algumas palestras, que tem até um nome significativo, que é do rio que eu não vejo ao rio que eu contemplo. Então, eu mostro um caso de Minas Gerais, que quando a equipe do Água chegou lá para iniciar o trabalho, dizendo que nós íamos fazer a captação no Rio, íamos abastecer aqueles 3 municípios, norte do estado. Foi todo o Nordeste, mas eu estou citando um caso específico que foi interessante, porque as pessoas falam assim, que rio é esse que você está falando? O rio corria atrás das casas de cada um, mas ali eles criavam porcos, jogavam lixo, a geladeira, o sofá velho, né? E a casa era voltada para a rua acima, do outro lado, não era voltada para o rio. Aí foram envolvidos, tanto é que tinha 3 farmácias no início naquela município, que estou falando que chama município Águas Vermelhas, pelo nome você já vê. Tem outra água, tem a verde, a marrom. A água é praticamente... Agora é água vermelha. É o tributário do Rio Pardo, que faz a divisa entre Minas Gerais e Bahia. E as pessoas, as crianças foram mobilizadas, as crianças foram levar uma nova mensagem para os pais, para os adultos, e 2 anos depois o rio estava parecendo um espelho. E as casas, inclusive, passaram a fazer novas varandas, que eles chamam de alpendres, alpendre, varanda, muro, agora todo bonitinho, voltado para o rio. Então, é do rio que eu não vejo ao rio que eu contemplo. Em 2 anos isso aconteceu. Então, um trabalho desse tipo é necessário. Agora, emergencialmente, existem essas propostas, se vocês forem ver o EIA-RIMA, os estudos, todos os trabalhos feitos para o caso do Guandu, das águas do Rio de Janeiro, vão verificar que existem 4, 5 alternativas lá. Uma é de desvio, fazer barragem, uma fazer um túnel, e uma tem 2 alternativas em conjunto. Todas elas são alternativas que eu chamo de estruturais, né? Que são baseadas a nova denominação que se fala atualmente, infraestruturas cinzas.
e a gente precisa olhar para o verde e para o azul. O verde da vegetação da natureza e o azul. Por isso que existem soluções baseadas na natureza, soluções que são chamadas soluções sensíveis, cidades sensíveis à água, que surgiu na Austrália há uns 20 anos atrás, 25, e que eram projetos onde a água é que sinalizava o que é que deveria ser feito. Então, não era simplesmente um arquiteto ou um urbanista que, às vezes, nem sabe o que é o ciclo hidrológico direito ou não trabalha com isso, suficiente para entender qual é a zona de recarga, onde é a zona sensível. E isso não é, então, afetado pela ocupação. Eu não posso nem falar de ocupações normais, porque o que ocorre nas cidades brasileiras são ocupações informais, são invasões, ocupações ilegais, desordenadas, e até por indústrias, às vezes, ou essas oficinas de fundo de quintal, e elas não têm nenhum compromisso. Elas fazem um poço e abastecem, e o dejeto é jogado, aí é no rio que eu não vejo. É o rio que eu não conheço, é o rio que me perdeu o nome, é o rio que não tem significado. Ou seja, eu estou jogando ali, a água vai carregar, eu não estou vendo mais, vai para o mar, vai para a lagoa, e assim nós vamos levando. Se os administradores não têm capacidade proativa, depois tentar reagir com projetos que são caros e continua indo não a causa do problema, mas sim em recuperar o problema que já existe. Doutor, a Paula, ela está perguntando assim, com tanta badalação sobre a geotermia que afeta diretamente aos consumidores, o que o senhor acha que ficará semelhante à tão sonhada limpeza da Baía de Guanabara? Isso é um sonho, né? Eu acho que todo carioca sonha. A palavra Baía de Guanabara, quando a gente pensa nela, ela é um ativo que está sempre assim, ela é linda, mas é poluída. A gente pode sonhar um dia com a Baía de Guanabara. A situação é a mesma, né? Até lá o grupo de pesquisadores lá da Fiocruz, principalmente, eu estive trabalhando com eles, fica mais próximo à região. Tem um curso hídrico lá que se chama Canal do Cunha. A primeira vez que eu perguntei, Canal do Cunha, qual era o nome desse rio antes? Né? Aí uma moça veio e disse, eu tenho as fotos, os mapas antigos. Hoje ele é Canal do Cunha, né? E eu passei... E o Rio Carioca? O Rio Carioca é a mesma coisa, o Rio Carioca sumiu, né? Sumiu. Mas lá chama Canal do Cunha. Claro, fizeram uma adaptação, umas ligações e virou Canal do Cunha. Então aí o rio perdeu o nome. Os rios que também contribuem para ele não são conhecidos, não são vistos como rios, não são vistos como ente hídrico, né? Tudo que nós temos para ajudar a que a nossa vida seja saudável é corpo hídrico, né? Agora, normalmente é chamado corpo hídrico uma lagoa, como você falou, uma baía ou um rio. Mas, na realidade, não tem nenhum ser vivo que não seja um corpo hídrico, né? Nós mesmos somos 73% de água em volume, mas somos muito mais do que isso. A água tem 99% da nossa... Né? Mas, então, o que acontece lá no caso da Baía de Guanabara? Também teríamos que fazer um trabalho de visão sistêmica integrada. Temos que educar, reeducar. Algumas situações, agora nós estamos escrevendo até um capítulo sobre educação ambiental em sintonia com a natureza. Que seria a união dessa iniciativa que teve na Austrália, de cidades sensíveis à água, uma iniciativa que foi lançada aqui no Fórum Mundial das Águas em 2018, realizado pela primeira vez no Hemisfério Sul, foi em Brasília, que veio da Unesco e de outras entidades, que é soluções baseadas na natureza. Uma outra semente, dessa nova semente, que tem que entrar e ser plantada e germinar e dar frutos e dar flores, que seria na Baía de Guanabara também utilizado, de uma outra iniciativa que veio lá da Dinamarca, Noruega, Alemanha e tal, que se chama Políticas da Natureza, onde os seres, cada pessoa que atua, os outros atores convidados, os outros atores que atuam nesse teatro, onde a água é o ator principal, eles têm que ser considerados. Eu tenho que tentar dialogar com a natureza, dialogar com a árvore,
entender. Então, há um jogo nesse Políticas da Natureza, onde cada pessoa representa um ente. Eu posso ser a nuvem, você pode ser o rio, o outro pode ser a árvore, o outro pode ser o solo, pode ser uma entidade, pode ser uma oficina mecânica. O Cláudio Então, Aranha. e cada um fazendo um papel, o Cláudio Aranha. Marcelo, cada um fazendo esse grande teatro, se procura que haja um consenso. Esse consenso é, então, você que é da oficina, pelo amor de Deus, não jogue mais água, não jogue mais esse resíduo. Acabou de consertar o tanque de gasolina, jogou o tanque. É claro que gasolina tem valor, mas se ela ficar ali misturada com tinta, não sei o que, eu vou jogar, ela vai escorrer para o rio. O Paulo agradecendo aí. Estou jogando para o rio. E assim por diante. O que é a sintonia com a natureza é você sentir a natureza. Eu uma vez eu fui no Fórum Mundial lá da Turquia, em Istambul, e mostraram lá uma experiência. Uma pessoa mostrou um slide, até eu encontrei esse slide aqui hoje. São 3 slides, três lâminas. O sujeito construiu, o rio baixou de nível, ele foi lá e construiu um minhocão em cima, transversalmente ao rio. O rio veio, não teve escapatória. Ele foi naquele caminho dele, ele carregou, meio deslocou um pouco esse minhocão feito lá de 3 andares em cima do rio. Daí a pouco, veio mais uma chuva, pronto. O minhocão caiu dentro do rio. Quer dizer, eu estou vendo que ali o rio, as águas construíram um caminho para elas passar e foi centenas, milhões de anos, né? Milhares de anos. E eu vou ali construir. Eu não estou observando que o mínimo que eu tenho que observar é que existe um outro mundo. Um reino mineral, um reino animal, um reino vegetal, um reino humano, e o humano quer dominar esse ator convidado. Quer dizer, o mundo vai viver se não houver gente, houver ser humano, mas nós não vamos viver se esse mundo que está nos suportando, está nos dando vida, não estiver adequadamente respeitado. Então, a pergunta, eu não sei se eu respondi, mas... Sim, eu queria só fazer atuar no pé, no P, né? Que é o prevenir, proteger, na precaução, e também atuar com o RL, com o olho no retrovisor. Recuperar, restaurar, revitalizar, desviar também, né? Isso são atributos de forma, enquanto nós não estamos caminhando para atributos de consciência. Está faltando, assim, condições. Eu queria falar até uma palavra que uma das pesquisadoras, estudantes da Fiocruz, uma vez me ligou para responder essa pergunta, foi exatamente isso. Quando eu falei, vamos começar recuperando um dos rios menores que tem na Baía de Guanabara. Aí ela falou assim, novamente, professor, e por telefone. Eu tinha conversado com ela antes, aí à noite eu liguei. Você falou que conhece aquele rio, que sabe o nome dos tributários, nós vamos então chamar os meninos na escola. Se o menino se chama Antônio, o rio se chama Açu, vai ser Antônio Açu, aquele menino vai chamar Antônio Açu. E todos os meninos vão ter o sobrenome do rio. Aí vão sentir que o rio é da família deles, eles vão proteger, vão botar placa. E só de botar placa num rio aqui no Centro-Oeste, que eu vi, o menino botou, esse rio é da minha família. Pronto, ninguém mais jogou nada lá. Aí ela falou assim, quando eu falei que ia fazer isso, ela usou a palavra, novamente, professor. Aí eu parei um pouco e senti, que essa sintonia com a natureza, parece que era a água que eu estava bebendo, que deve ter vindo daquele rio. Alguma coisa assim. A água, assim que eu bebi a água, veio assim, a mesma palavra que ela usou. Novamente, eu separei só o nova do mente. Falei, sim, mas espera aí, não sou eu que estou falando. A água está dizendo para mim aqui que é como nós temos que fazer com uma nova mente. Aí ela falou, professor, não tem quem possa não deixar de ficar sensibilizado com essa forma de pensar. Sim. Na realidade, nós temos que dar os passos necessários para a gente abandonar esses valores ultrapassados. Não basta só o conhecimento. Nós trabalhamos tanto com conhecimento, toda a hidrologia hidráulica, fazer modelo reduzido, fazer canais, fazer tubulações, nós temos que evoluir com dedicação, com integração,
com muita cooperação e diálogo, assim, com criatividade, para a gente poder atuar um pouco mais com o coração e respeitando as infraestruturas verdes, que aí são infraestruturas que vão dar o verde, vai nos dar o azul, e o azul é que mantém o verde, há uma reciprocidade para que possa recuperar a Baía de Guanabara. Realmente dá para recuperar, mas temos que trabalhar com diversas entidades, existem ONGs que eu conheço, que são muito importantes, e também escolas, e toda a comunidade, como houve lá nesse caso de Águas Vermelhas, de Currais de Dentro e de Visa Alegre, lá são 3 municípios, eram 39 mil pessoas. Mas não tem sentido que as pessoas, cada um que é abastecido pelas águas do Paraíba do Sul, desses 8 milhões de habitantes, não saibam de onde vem a água, o que eles devem fazer para ela continuar vindo cada vez melhor. Pelo jeito que está, se continuar somente fazendo obra, você está mantendo cada vez pior os lançamentos. Claro, aqui eu vi que 60% do esgoto coletado é tratado, mas só 50% do esgoto é coletado. Então, em alguns estados. No Rio de Janeiro eu não tenho os dados de agora, de 2019, né? Mas é um dos que mais evoluiu. Então, mas é preciso, não é olhar somente o esgoto, tem resíduo sólido, tem resíduo líquido de diversas naturezas industriais, tem resíduo líquido dessas indústrias de transformação, de oficinas mecânicas, hospitalares, né? Ainda mais agora com essa situação que nós temos muito mais resíduo de natureza. A gente está produzindo mais resíduos, né? A gente está se alimentando muito em casa, está comprando muito plástico, está consumindo muito em casa. E está tudo sendo entregue com plástico, com papel. Máscaras agora, luvas, né? E produtos nós estamos contaminados. Claro, agora essa questão está sendo estudada. Hoje mesmo já veio uma notícia que o esgoto não tem transmitido Covid, antes estavam dizendo que sim, teria que aprofundar um pouco. Mas nós temos que ter uma vida sadia, independente dessa situação. Por que alguns países eles nem usaram isso aí? Porque as pessoas já tinham noções, já são mais assim, sistematicamente comportadas no olhar o ambiente, no asseio corporal, na higiene, né? Então, isso é importante. Doutor Demetrios, no entorno da Baía de Guanabara, nós temos uma população de 12 milhões de pessoas. Temos 15 municípios no entorno, 35 rios que desaguam. A Baía de Guanabara ela seria muito bem usada, inclusive, para a economia aqui do Rio de Janeiro. Como também temos o exemplo da Baía de Sepetiba, onde nós temos a maior concentração de boto cinza, que, por um acaso, é o símbolo ali na bandeira, né, o Marcelinho, da cidade do Rio de Janeiro, o boto cinza. Não é golfinho, é boto, que é a mesma coisa, né? Isso. E a Baía de Sepetiba, ela, cada vez mais, ela também está poluída, ela está matando a fauna. E como que a gente pode encarar com seriedade a recuperação tanto da Baía de Guanabara quanto da Baía de Sepetiba? O que a gente pode fazer para forçar que nossos governantes tenham responsabilidade, principalmente aqui da cidade do Rio de Janeiro, para poder forçar a mão um pouco nisso, para a gente ter um resultado não tão a longo prazo, mas que a gente possa ter uma solução? Olha, todas essas subbacias que atuam, vou falar da Baía de Sepetiba agora, porque no caso do Guandu, esses rios vão ser desviados para que a água contaminada, a água poluída deles, alguns deles, não entre ali na condição de se misturar com as águas que vêm do Paraíba do Sul, mas vão ser jogados na Baía de Sepetiba. Então, é simplesmente um desvio do local de poluição. Vai poluir mais a Baía de Sepetiba. Agora, claro, é só uma complementação. Eu sinto que é necessário haver um grande trabalho de desenvolvimento de capacidades, que é desde educação, cultura,
começando pelas nascentes dos rios, os pequenos tributários, as primeiras bacias, para elas começarem a dar resultado. Então, escolher uma como demonstrativa, uma que seja facilmente recuperável em um ano e meio. Lá, no caso, era um tributário do Pardo, né, que é um rio maior, e em 2 anos tudo ocorreu com 40 mil pessoas. Você está falando que essa população toda, e tem que ter todo um plano também com relação ao tratamento de esgoto, um tratamento industrial, cada um tratar o seu. No caso de Paraíba do Sul, nós tivemos na Companhia Siderúrgica Nacional lá em Volta Redonda, e eles tomaram atitude imediata, consultando que existia tecnologia no mundo inteiro, e logo em 2, 3 meses depois já nos disseram que já estavam com tratamento, e inclusive eles chegaram à conclusão que aquilo que eles estavam lançando e contaminando as águas era um produto que eles estavam já vendendo e que passou a representar 2% do rendimento da própria empresa. Então, estava deixando de ganhar e, ao mesmo tempo, estava lançando. Então, nós temos diversas iniciativas. O lixo tem o seu valor, desde que ele seja seletivo, a coleta, desde que alguns tipos de resíduos possam gerar gás, possam gerar energia e tal. Então, é preciso começar com iniciativas desse tipo, né? E começando, elas vão se proliferando com o apoio das escolas, com o apoio das entidades não governamentais, das diversas entidades privadas e também do governo atuando, cada um no seu campo específico. Então, isso é multidisciplinar. Também é intersetorial. Atinge diversos níveis de governo. Governo federal, governo estadual, governo desde municipal até também, às vezes, os bairros. Então, nós teríamos que começar a partir de atitudes como essa. Todos unidos, vamos escolher essa, então, aquela outra, já vai para aquela. Mas não é esperar que uma já vai andando para aquelas que prioritariamente e de uma forma mais imediata responderiam a uma ação concentrada. Tem que ter a intenção bem firme. No trabalho que nós fizemos em 2018, com a Conferência Infanto-Juvenil, que ocorreu lá em São Paulo, que é claro que essa conferência recebeu 450 jovens entre 9 e 14 anos, do Brasil inteiro, de 22 estados que conseguiram fazer, percorrer todo o período de preparação, que foi 1 ano e meio, quase 2 anos. Então, esses 450 jovens, junto com os outros 50 professores, 60 pessoas, mais de 500 pessoas se reuniram e eles percorreram o ciclo hidrológico, cada um ao seu jeito, né? E cada estado participando, desde eles, quando desceram do avião ou do ônibus, receberam uma gotinha, botaram na testa aqui a gotinha, passaram a ser uma gota d'água, uma nascente, até chegar depois a evaporar e virar nuvem e voltar. Então, e me coube lá fazer um trabalho, mas eu fiquei muito mais tendo as intuições, as orientações que vinham, de olhar o que estava sendo feito, a ponto de, no final, virar, orientar a parte da nuvem. Então, nessa oportunidade, o que me veio é o seguinte: aqueles garotos que eram do estado do Acre, eles formaram um grupinho como se fosse uma nuvem, pedi que eles formassem um grupinho. Do Amazonas, outro grupinho, como se fosse uma nuvem. Agora vocês ficam aí, ao sabor do vento, para lá, para cá, até que eu chamei todos os estados da região norte, vamos supor. Bom, vamos falar como se isso aí fosse o ideal, chamar todos os estados da região norte. Aí agora vocês vão virar uma nuvem só, a nuvem da região norte. Vocês, cada um de vocês, tem sua individualidade. Cada um, mesmo que seja do estado do Acre, tem 5 representantes. Cada um dos 5 tem sua individualidade. Tem sua missão no planeta Terra. O que você vai fazer quando chegar na Terra? Aí a pessoa, depois, sim, vocês vão fazer, inclusive, fazer o seu grito de, assim, vai ter um grito de
de preparo para poder descer na Terra. Como acontece, você não escuta um trovão? Vamos fazer o som do trovão, cada um de vocês. Aí foi, até que fizeram do norte, fizeram do sudeste, agora vocês vão descer na Terra. O que vocês vão fazer na Terra? Você vai cuidar do seu quarto, vai cuidar do seu armário, vai cuidar da sua casa, do seu quintal, do seu bairro, sua rua. Você pode cair num lugar totalmente diferente. Se você não conhece ninguém, você não vai fazer nada? Fecha os olhos, pense no que você vai fazer. Você é a água agora. Aí eu vou falar muito rápido, só para vocês terem ideia. Esse tipo de trabalho tem que ser feito com todo mundo. Desde os professores fizeram, os estudantes fizeram, tem que fazer desde o menino menor também. Aí você, agora, abre os olhos, você está pronto para ir, já sabe o que fazer. Você olha, você está indo sozinho? Olha para o lado, olha para o outro. Uma gota só, nem chega na terra, ela vira água verde, vai evaporar, vai voltar. Né? Mas todos juntos, algum vai sobrar. Dos 10, 4 vão sobrar. Vão ser a água azul. Essa água azul tem que fazer diferença. Você tem que fazer pelos outros que voltaram. Porque eles voltaram já fizeram muito rápido o trabalho deles. Já evapotranspiraram. Evaporaram, fizeram o seu papel, transpiraram, já fizeram o papel da natureza. O verde resolvido. Agora nós aqui, em vez de olharmos todo esse papel da água verde, da água azul, saímos com um trator, assim que a gente compra a propriedade, sai com um trator arrancando tudo. E sai de casa com o saquinho, joga lá, onde ninguém vê. Eu tenho um vídeo, posso mandar depois para você, que chama do Rio Hablador, no Peru. Um rio que todo mundo pode fazer. Vocês estão perguntando o que fazer, como fazer. Lá não era nenhum estudante, nenhum engenheiro, não era nada. Eram 2 pessoas que entendiam de sensor de presença. Aí viram que sentiram, lógico, na própria pele, que em frente onde eles moravam tinha uma passarela em cima do rio, e todo mundo usava a passarela para chegar no meio da passarela, com um saquinho de lixo na mão, jogava um de um lado, outro do outro. Aí eles inventaram uma gravação, ficaram olhando lá da casa deles da janela, como é que era o comportamento. Lá tinha criança que fazia isso também. Tinha uns adultos que faziam. Então botaram um sensor de presença mais elevado, com mensagens para adultos. Um mais baixo, com mensagem para criança. Aí, quando parou aí, o que acontece? Eles botaram uma gravação, quando o sujeito passava ali naquele lugar, seja um senhor, um idoso, normalmente as pessoas, dá uma voltinha, leva esse bicho. Né? Não tem nem noção. Aí o rio começou a falar, senhor, eu sou o rio, hablador. Eu costumava ir para o mar e levar presentes, flores, água doce para o mar, que só tem água salgada, peixes, frutas, folhas que caíam. O mar me agradecia, abriu os braços. Eu tenho vergonha de chegar no mar agora. Não tem nenhum presente que eu estou levando, a não ser esse presente que eu estou falando. Pronto, o cara ficava assim, assustado, e voltava com um saco de lixo. Quando a criança já... Garoto, eu que te dou vida, eu que te dou, né, o que comer, o que beber, eu que faço com que esse passarinho cante na sua janela. Por favor, por que você faz isso comigo? Não faça isso, pelo amor de Deus. Eu não sei nem o que fazer mais quando chego ao mar. Né? O mar não quer me receber. Antes de abrir os braços, me receber. Lá vai o garoto que volta. Esse aí eu uso para, muitas vezes, vocês aqui são engenheiros, estão no último ano de engenharia, vocês aqui são pessoas que vivem com água, vocês administram água, já aprenderam tanta coisa, biologia, química e tal. Esses aí estão fazendo mais coisas que todos nós juntos, porque acabou a poluição naquele. Se você olhar uma foto aérea, você vai ver, toda vez que tem uma passarela, está um monte de lixo lá embaixo das passarelas. Não tem mais naquele caso. Né? E eram pessoas que simplesmente atuavam e encontraram uma forma de... Então, o que eu falo da Baía de Guanabara de Sepetiba é que a gente tem que encontrar parceiros. Os parceiros estão lá, os atores. Aí, para eles, tem que saber que o ator principal é a água, que eu tenho que respeitar, senão o teatro não começa. O teatro da recuperação, o teatro da... É por aí. Tudo o que aconteceu no mundo de inovação e de evolução aconteceu de forma integrada, nunca foi só o governo, sempre aconteceu um governo junto com a comunidade,
com as instituições, junto com todo mundo participando. O segredo do sucesso, o segredo de alcançar grandes objetivos que mudam a vida das pessoas é realmente a integração entre os poderes, não só os poderes executivo, legislativo e judiciário, mas a comunidade, a sociedade, as Os empresas. professores. A gente está montando aqui, eu dei uma palestra aqui em setembro, outubro, né? Agora me convidaram de novo, a coisa já está tomando voo, com 1.500 crianças no Ribeirão Sobradinho, aqui dentro do Distrito Federal. O Ribeirão Sobradinho, ele é tributário do Paranaíba, né? E ele deu nome à cidade, que se chama Sobradinho, que é uma cidade satélite. Ele está todo contaminado. Aí eu fui, então, já escolhemos 50 garotos que vão ser garotos, eles são os guardiões da água, os professores são os mestres da água, e cada um deles vai ter 50, para chegar a 1.440, mais ou menos, 12 vezes 12, né? Porque até a figura da água tem 6, então teria 2 garotos daqueles, 12, fazer uma figura da água, cada um com mais. E assim teríamos uma forma, já está mobilizando muitas iniciativas. Mas, se for dessa forma, eu me lembro, em Singapura, foi no fórum lá foi numa Semana Mundial da Água, lá em Estocolmo. Eles deixaram o último dia, sexta-feira, para apresentar o exemplo deles. Mas na segunda-feira, quando eu saí de uma sala de reunião, onde foi apresentado um trabalho, por fora tinha um localzinho com um balcãozinho com água. Bonita, aquela garrafinha bonita, verde, outra tal. Tomei na segunda, tomei na terça, tomei todos os dias. Quando chegou na sexta, eles falaram, é água de reuso. Essa água é uma mistura de água que vem do continente, claro que lá é como se fosse uma grande ilha, que nós trazemos do continente, transportamos de lá em adutoras, mais a água da chuva. Mas eles fizeram o seguinte, eles pegaram toda a ilha e localizaram aquele... Se você vê como era em 1965, parecia uma favela. E eles fizeram blocos. É o seguinte, o país vai ter uma grande bacia de captação de água, porque lá chove igual na Amazônia, 2.400 milímetros por ano. Aí nós vamos guardar 2/3 do país para ser a grande bacia captadora, a mão limpa. E vamos botar todo mundo nesse cantinho aqui. Aí colocaram. Isso o ministro falou. Então, se nós temos que atuar novamente, não vamos atuar de forma que atuou mais uma vez, mas sim como uma nova forma, novo modo de atuar. Aí esse falou assim, nós somos capazes. E começaram, inclusive, a oferecer condições de emprego para os talentos mundiais irem para lá. Não, claro que eu estou falando de um país que tem 5 milhões. Aqui em Brasília tem 3 milhões, lá tem 4,5, 5 milhões. Então, o Distrito Federal tem 3,5. Então, é um pouco mais que o Distrito Federal. Então, mas eles conseguiram mudar. O que eles fizeram? Eles transformaram a água em um bem valioso, seja para esporte, para náutica, eles chamaram ABC. ABC, Active, Beautiful and Clean, em inglês. A água passou a ser... Então, uma atitude ativa para que a água fosse vista como bonita e limpa. E eles incentivaram os esportes náuticos, os esportes na água, fizeram uma barragem marina, separando a água do mar da água doce que vinha do continente. Dá para ver na foto a diferença de cores até. E fizeram essa separação, fizeram um grande trabalho de unir água pluvial da chuva, receber limpa, e misturar com esgoto tratado e dessalinizar a água também, que era a última possibilidade. Quando faltava chover pouco naquele ano, tinha que ter a água do mar transformada em água doce, misturada também. Mas isso é usado uma vez a cada 10 anos. De toda forma, o que eles fizeram foi, assim, num quarteirão ou num bloco, fizeram como se fossem escoteiros. Tinha um garoto de 11 anos, um garoto de 18, um idoso de 40, que eram do próprio bloco. E eles iam em cada casa, olhavam o que estava acontecendo no apartamento, como é que era a retirada de resíduos, como é que era isso aqui. Claro que lá tudo tem uma estação de tratamento adequada, mas eles começaram a fazer um trabalho para evitar as perdas. Eu estava olhando aqui que no Rio de Janeiro é um dos maiores índices de taxa de consumo de água por habitante.
entre os estados brasileiros. É 255 litros por habitante dia. Lá eles começaram, lá chegou, era 190, a média brasileira é 155. E eles começaram um plano de, em 10 anos, diminuir 10 litros. 190 passou a 180. Aí continuaram. Então, as pessoas visitavam os apartamentos, mas eram pessoas do próprio bloco, do próprio quarteirão, conhecidos. Não tem banditismo, não tem problema nenhum. A pessoa, mas como ele era conhecido, ele ia lá e via as boas práticas de um apartamento, aí indicava aquela pessoa que fazia boa prática para aparecer na televisão à noite. Aí o sujeito ficava todo feliz, aí o vizinho queria também ficar feliz, queria que você aparecer na televisão à noite, mostrando aquela boa prática do vizinho. E assim, eles conseguiram ir para 140 litros, porque eles não tinham muita água, chama taxa per capita, de consumo per capita, diária, né? Aqui eu gosto de falar taxa de consumo diária, portanto, a média brasileira é 155, aí no Rio de Janeiro é 255. Né? Então, é elevada mesmo. Né? Então, mas o Rio, em compensação, tem baixa perda, a eficiência é alta. Então, é uma grande vantagem. Então, lá no caso de Singapura, foi assim, eles reservaram o local limpo para receber a água da chuva. Aqui nós estamos fazendo o seguinte, cada vez que alguém vai ocupando, até de forma inadequada, até são loteamentos que não são legais, né, ilegais, desordenados, que chamam, e as pessoas não têm noção. Agora, lá as pessoas foram também sendo educadas, foram mostrando o valor da água através da canoagem, de esportes náuticos, de todas essas iniciativas, e em 2003 eles já estavam com 130 litros por habitante dia e a água puríssima. Não tinha problema nenhum. E o local, eu acho que a Baía de Guanabara e essa outra Baía, teria que ter grupos de trabalho específicos para isso, mas com todas, representando todas as entidades, com vontade de trabalhar. As crianças lá também daquela conferência infanto-juvenil, a gente colocou assim, como se fosse uma intenção transformadora na cabeça de cada um. Voltando para Brasília, naquela oportunidade, veio um grupo que ia para Rondônia, parece, e eles estavam no aeroporto, mudando as pessoas no aeroporto. Tinha um velhinho sentado lá, eles começaram a dançar, já vieram mudando aquela história de o que você vai fazer na terra? O que você vai fazer na sua terra? O que você vai fazer na Baía de Guanabara? O que você vai fazer na Baía de Sepetiba? O que você vai fazer naquele curso d'água que agora se chama canal onde eu jogo meu lixo? Eu vi lá num canal daqueles, não vou falar onde é, que o sujeito derrubou o muro e jogou dentro do rio. Olha, tirou as telhas de cerâmica e jogou dentro do rio. Porque o rio não se chama rio, se chama canal. Então ele perdeu o nome, perdeu a identidade, perdeu o seu valor, perdeu todo o respeito. Você não tem nenhuma consideração. Então tem que reconsiderar, ressignificar. É o re que eu falo. Já que eu perdi, já que eu não preveni, já que eu não preservei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Repensar, rever. Não planejou. Novamente. Demetrios, muito obrigado aí. Eu acho que você esclareceu bastante. Aranha, você tem mais alguma pergunta? Não, eu queria agradecer a você, Marcelo Barros, pelo brilhante trabalho à frente do Conversa Boa. Queria agradecer a presença do Dr. Demétrios e queria também falar para os espectadores que nós possamos, após aproveitar a pandemia, aproveitar a quarentena, para a gente repensar o mundo, para a gente fazer uma reflexão, para que possamos realmente viver em sintonia com a natureza. Um grande abraço, boa noite, Demétrios. Muito obrigado pela força, por suas palavras. Nós aprendemos muito nessa live e que possamos fazer outros para falar sobre as reservas hídricas que temos no subsolo brasileiro também. Isso é um assunto que dá pano para manga. Se houver mais perguntas, eu também posso me preparar para responder à noite pelo e-mail, qualquer
Perguntando lá no Facebook. Tem muita gente perguntando no Facebook. Puder lá responder. Tá, pelo Facebook. Demetrios, muito obrigado. Sabe as palavras. Eu acho que todo mundo pode tirar um grande proveito desse vídeo. Aranha, muito obrigado também. Espero encontrar vocês mais vezes para a gente bater mais papo. Muito obrigado a quem assistiu aí o Conversa Boa. Quem não curtiu ainda a página, curte a página no Facebook, ativa aqui o sininho no YouTube e se cadastra para os próximos vídeos. Muito obrigado. Tenham todos aí uma boa noite. Forte abraço. Sucesso também na recuperação da Baía de Guarabara e de Sepetiba. Eu tenho certeza que vai ter uma nova fase. Isso. Com certeza.